Oi, galera, como vocês estão? Que bom que vocês chegaram, que bom que estão aqui. Hoje nós vamos conversar sobre administração de medicamentos no contexto da enfermagem, né? Essa é a nossa aula da semana. Eu convido você a prestar atenção nas informações que eu tenho aqui para te passar. Vamos lá? Então, hoje nós vamos falar sobre a administração de medicamentos, algumas informações muito importantes para que a gente possa trabalhar ali o nosso conteúdo nas nossas aulas práticas. E eu não poderia iniciar essa aula, essa videoaula, sem me referir a essa resolução do nosso Conselho Federal de Enfermagem, uma resolução tão importante, que é a 564 de 2017, e lá no seu artigo 78, ele pontua, né, que administrar medicamentos sem conhecer a sua indicação, a ação da droga, via de administração e potenciais riscos, respeitando os graus de formação do profissional, é uma grande proibição para nós profissionais da enfermagem. Então, minimamente, nós precisamos conhecer da indicação desse medicamento e da ação dessa droga. É claro que, para que você possa administrar uma medicação de maneira segura, o conhecimento mínimo ele é extremamente necessário. Então, pegue essa informação aí, que essa dica, né, do que está escrito aí na nossa resolução. Bom, quais são os 5 momentos da higienização das mãos? Vamos relembrar aqui. Como nós estamos manipulando medicamentos, a higienização das mãos ela é extremamente importante, né? Então, nós vamos higienizar as nossas mãos antes de tocar o paciente, antes de realizar procedimento limpo e asséptico, após risco de exposição a fluidos corporais, após tocar o paciente e após tocar superfícies próximas ao nosso paciente. Nós já aprendemos isso aqui em aulas anteriores. Eu disse para vocês que é um fortíssimo PQP para a nossa avaliação, foi? Então, bora lá. Quando falamos em medicação, é importante nós trabalharmos alguns conceitos que fazem parte desse processo de administração de medicamentos. Primeiro conceito, dose. Dose é a quantidade de medicamento que você precisa entregar para o seu paciente em cada horário que for prescrito. Tá? É um comprimido de 300 miligramas, das 8 horas às 12, isso é a dose. Dose mínima é a menor quantidade daquele medicamento que vai ser capaz de exercer a função terapêutica. E dose máxima é a maior quantidade dessa droga que vai também produzir esse efeito terapêutico sem produzir efeitos indesejáveis. Isso é dose máxima. Existem medicamentos que, aliás, todos os medicamentos, eles têm a sua dose máxima. Então, vamos pensar, o médico vai prescrever um ciprofloxacino, que é um antibiótico, um comprimido ao dia de 500 miligramas. Essa é a dose máxima dia desse medicamento, tá certo? Agora, dose de manutenção é uma informação muito importante que vocês não podem se esquecer. Ela se refere à manutenção dos níveis desejados desse medicamento no sangue do nosso paciente. Eu vou transitar de slide, porque essa próxima imagem aqui, olha, vai te ajudar a entender o que é a dose de manutenção. Olha só, você iniciou o medicamento aqui, olha, vamos pensar às 8 horas da manhã. E é um medicamento que ele vai ser administrado uma dose por dia. Tá? Então, você administrou às 8. Então, olha só, a partir do tempo em que vai passando o tempo do medicamento dentro do seu organismo, ele vai subindo, subindo, subindo a concentração dele no sangue e chega ali na quantidade X que esse medicamento precisa exercer a função ali no sangue do paciente, né? A concentração da droga no sangue do seu doente. Acontece que, com o passar das horas, né, essa concentração do medicamento no sangue, a gente chama de concentração plasmática, ela vai diminuindo, né, porque o efeito do medicamento vai finalizando. E aí ele chega no momento em que você precisa administrar a droga de novo. Então vamos pensar, se é um medicamento que você administrou às 8 da manhã e é uma vez ao dia, às 8 da manhã do dia seguinte, você precisa entrar com a nova dose. A gente precisa entender que
Quando está chegando próximo da troca de dose ou da nova inserção de dose, nós não podemos atrasar essa administração, porque se você atrasa, o medicamento ele tinha que entrar às 8, você entrou às 9, ele ficou pelo menos 1 hora sem concentração desse medicamento no sangue. Isso é dose de manutenção, é a concentração do medicamento continuamente no sangue do paciente. Daí a importância de nós não atrasarmos o horário de administração de medicamentos como antibióticos, como antirretrovirais, como antihipertensivos, e uma série, praticamente, né, nós estamos falando de medicação. Então, todos os medicamentos eles precisam entrar no paciente no horário correto, tá bom? Fique essa dica. E se tiverem dúvidas com relação à dose de manutenção, por favor, falem comigo que eu explico de novo quando nós estivermos presencialmente, tá bom? Bom, quais são as vias de administração de medicamentos? Olha, nós temos as vias de uso interno, onde nós temos via oral, né, a via bucal, que é praticamente a mesma, a sublingual e as vias gastrointestinais. Aqui nós estamos nos referindo tanto à via sublingual, quando eu falo gastrointestinal ou enteral, né, são as vias que estão, em que o medicamento ele vai percorrer a absorção, seja na língua, seja nos intestinos, né? Por isso que a gente coloca, então, por isso que ele está nessa classe de via gastrointestinal ou enteral. Uso externo, nós temos aí a via cutânea, que é tópica, né? O termo correto é tópico, nós vamos aplicar na pele. A via retal, a via vaginal, a oftálmica nos ouvidos, desculpa, nos, nos olhos, a via otológica nos ouvidos e a via nasal, quando nós vamos aplicar a medicação nas narinas. E quando nós falamos em uso parenteral, estou dizendo parenteral, ou seja, fora do intestino, né? Então, nós vamos utilizar aí a via, todas as vias que são injetáveis. Então, seria a intradérmica, as injetáveis de grande volume, né? Que pode ser a endovenosa, e as injetáveis musculares, tá bom? E aqui também nós vamos incluir a via cutânea. Bom, os medicamentos eles podem se apresentar de várias maneiras. Então, nós temos aí as apresentações sólidas, né, que são os comprimidos, dragas, cápsulas, as apresentações pastosas, onde a gente tem os cremes e pomadas, as líquidas, de uma maneira geral, as gasosas, que são aqueles puffs, né, de medicamentos que vão interferir aí na função ventilatória, por exemplo, e nós temos aqui os medicamentos especiais, também, olha só, a gente pode aplicar o gelol, né, na via tópica, os colírios, existem alguns medicamentos que você vai misturar ali, né, no shampoo, sabiam disso? As vitaminas, é o que o pessoal costuma misturar no shampoo e aplicar no couro cabeludo. E aí, vejam bem, nós vamos agora mostrar para vocês quais são as formas de apresentação dos medicamentos por via oral. Então, nós temos as cápsulas, e as cápsulas, vocês vão perceber que ela tem, olha só, essas duas partes, né, que se encaixam uma na outra, e dentro dessa cápsula tem o medicamento liofilizado ou em pequenas bolinhas mais firmes, né? É o caso do omeprazol, dos prazóis aí que são produzidos em cápsulas. E aí nós temos, então, esse tipo de medicação. Nós temos a cápsula gelatinosa, que aqui dentro tem um líquidozinho mais seroso, mais viscoso. Nós temos os comprimidos, que eles estão protegidos com a camada externa bem frágil, tanto que quando tem comprimido que a gente consegue quebrar bem facinho, alguns comprimidos começam a dissolver ainda na mucosa oral, né? E nós temos as drágeas, que seriam esses mesmos comprimidos, porém eles estão revestidos com uma camada de queratina, que para poder conferir uma certa firmeza, uma certa resistência à parede externa aí desse medicamento. É como se eu pegasse esse comprimidinho aqui, mergulhasse ele num banhozinho de queratina
para que ele assumisse essa cápsula mais enrijecida. O objetivo da Draja é para que esse medicamento não possa se desmanchar na mucosa oral, esôfago e estômago. Ela vai se desmanchar lá a nível de intestino, tá? Para que possa proteger a mucosa gastrointestinal. E aqui eu trago para vocês a descrição dessas três formulações, tá? A cápsula, o comprimido e a drágia. Dá uma pausadinha aí no vídeo para você conseguir ler, tá bom? E aí nós vamos passar para frente. Bom, nós temos então um direcionamento da Anvisa para os nove certos da administração de medicamentos. Hoje nós sabemos que já são 13, possivelmente até já tem mais certos, né? Mas na Anvisa ainda estão registrados os 9 certos. Então vamos trabalhar com ele. Primeiro passo: quando você for administrar um medicamento, essas 9 informações precisam estar claras na nossa mente para a gente não errar a medicação para o nosso paciente. Então, eu estou administrando esse medicamento no paciente, certo? Eu preciso entregar esse remédio para aquele mesmo? É o medicamento certo que eu estou entregando? Eu não confundi, eu verifiquei que é esse medicamento, é a dipirona, naquele horário, para aquele paciente? A via de administração é essa mesmo? Você vai fazer oral ou endovenosa? Tá certo? É o horário certo? Então, tem na prescrição lá, eu tenho que fazer tal hora, está prescrito, está aprazado. Eu estou entregando o medicamento na hora certa? A dose é essa mesmo? Eu tenho que fazer 1 miligrama de dipirona ou eu tenho que fazer 500 miligramas? O registro está certo? Ó, você fez o medicamento, você registrou lá no prontuário do paciente? Bacana. A ação do medicamento é essa mesmo? É o que a gente espera? O paciente estava com dor. Vamos ver aqui? O paciente, depois que você fez a medicação, ele tem uma resposta, né, correta à medicação, e aí então você tem aqui a certeza de que a ação do medicamento foi alcançada. E a forma farmacêutica, é essa mesmo? Eu tenho que fazer esse medicamento, é uma draja, é um comprimido, ou ele é injetável? Como que é que eu preciso usar? Qual que é a forma farmacêutica que eu preciso usar, de acordo com o que está escrito na nossa prescrição? Então, esses são os 9 certos da administração de medicações. Fique ligado, porque essa informação é muito necessária para quando nós formos administrar medicamentos, para a gente não cometer aí os erros e provocar um evento adverso no nosso paciente. Então, qual que é a importância de se conhecer bem sobre medicamentos? Ter segurança para administrar sem causar danos. E com isso, se você tem segurança com a administração do medicamento, nós não vamos provocar eventos adversos, nós não vamos errar. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre as vias de administração, e eu vou iniciar aqui com a via oral, que é quando nós vamos administrar o medicamento, né? Pela boca do paciente, é uma via segura, não requer uma técnica estéril, né? Como, por exemplo, exige lá na administração de medicamentos. Mas é claro que a gente não pode deixar de dizer que, mesmo que seja um comprimido, uma drágema, uma cápsula, nós devemos tocar com a nossa mão o mínimo possível. Então, você chega lá no paciente com um blister, né? Deixa eu ver se eu tenho um blisterzinho fácil aqui. Ó, então é um blister, é esse aqui, né? Então, você não toca no medicamento, você chega lá no paciente, a gente recorta, olha, aqui, tá vendo? Ao redor, onde está a nossa cápsula, cadê? Voltou. Tá sumindo aqui porque eu estou com um plano de fundo lá. Então, você chega com o blister e você tira o medicamento do blister ali na frente do seu paciente, tá? Coloca o medicamento na mão dele. Nessa via, os medicamentos podem estar apresentados de forma drágia, cápsulas ou líquidos, como a gente já conversou, né? E esses medicamentos que vão ser utilizados pela via oral, eles serão absorvidos em particular nos intestinos. Bom, a medicação oral não está indicada quando o nosso paciente apresentar náuseas, vômitos, porque se ele está vomitando e você administra o medicamento por via oral, ele vai perder essa medicação, né? Quando o paciente tem dificuldade para deglutição ou esteja em jejum para cirurgia. Então, essas são as contraindicações da via oral, tá? Fica ligado.
Tá, Leonardo, e se o meu paciente estiver em uso de sondas? Nós vamos aprender a passar o medicamento pelas sondas. Então, quando nós formos trabalhar a técnica de sondagem nasointeral ou gástrica, eu vou mostrar para vocês como que nós vamos preparar a medicação para administrar aí por essas sondas, tá bom? Mas o paciente não pode ficar sem a medicação e existem medicamentos que ele vai precisar usar pela via enteral e que não tem como a gente fazer pela via parenteral. Então, nós vamos ter que diluir e colocar aí na sondinha desse paciente. Bom, eu trago para vocês aqui um exemplo, né, de um copinho onde nós vamos colocar o medicamento dentro para levar até o paciente, porque nós vamos preparar essa medicação lá no posto de enfermagem. Então, eu preciso separar essa medicação em um copinho descartável. A gente costuma usar no hospital aqueles copinhos de café, né? Esse aí é até um pouquinho comprido, mas a gente usa aquele menorzinho. E aí nós vamos colocar o rótulo. Olha só, o que que a gente precisa de colocar, né? Uma etiqueta que nós vamos colocar aqui nessa embalagem, nesse copinho, para que a gente possa identificar corretamente o nosso paciente. Então vamos olhar aqui, ó. Nós temos o leito dele, o nome completo, a data de nascimento, o nome da mãe, porque são identificadores, o nome do medicamento, qual que é a dosagem dele, ó, a apresentação, né, em comprimidos, qual que é a via e qual que é o horário em que eu preciso administrar o medicamento nesse paciente. Importante nos atentarmos para os identificadores, porque quando você chega diante do seu paciente, é interessante você perguntar qual que é o seu nome, caso você não saiba, né? Mas normalmente nós sabemos nós conhecemos os nossos pacientes. Mas conhecer o seu paciente não impede de você chegar nele e perguntar: seu Vilmar, qual que é a data de nascimento do senhor? Ele vai falar e você confere aqui na etiqueta do medicamento. Tá bom? Então pede: seu Vilmar, qual o nome completo do senhor? Ele vai dizer: Vilmar Costa Borges. Pronto. Então você confirmou que aquele medicamento é do seu Vilmar mesmo. Isso é muito importante, viu, enfermagem? A identificação do paciente, inclusive, é uma exigência da acreditação hospitalar. Bom, passando para a via sublingual, nós temos agora uma via também enteral, porque gastrointestinal, né? Porque esse medicamento vai ser absorvido ali, nesse caso, na boca, tá? E aí, então, eu te apresento uma via com absorção mais rápida do que a via oral. Quando o medicamento é administrado por via oral, o nosso paciente ele vai engolir, né, deglute, esse medicamento vai passar ali pela ação do estômago, ele chega nos intestinos, ele vai ser absorvido lá na segunda porção do intestino, para daí chegar no sangue, e aí alcançar ali o local de ação. Na via sublingual, esse processo é extremamente reduzido, né? Então, nós temos uma absorção abaixo da língua, que rapidamente vai alcançar o sangue, os níveis plasmáticos e vai atender aí a necessidade terapêutica do nosso paciente. A medicação deve ser colocada embaixo da língua. Nós vamos, a princípio, solicitar, olha só, para o paciente levar a ponta da língua até o palato, né, até a céu da boca. Você deposita o medicamento bem embaixo da língua dele mesmo, tá? Importante, pessoal, é você pedir para o seu paciente não conversar, nem ingerir líquidos ou alimentos pelos próximos 15 a 30 minutos após a administração desse medicamento sublingual. E nunca deixe de orientar ao seu paciente que ele não pode engolir, porque se ele engolir, o medicamento vai fazer efeito? Claro que vai, só que vai demorar um pouco mais. E o objetivo da medicação sublingual é para que esse medicamento exerça uma ação mais rápida, tá bom? Então fique atento com essa informação aqui. Bom, via retal, nós temos ó, o gatinho dando língua para você que sorriu dele estar ganhando ali um medicamentozinho via retal, tá bom? Só para a gente brincar um pouquinho. A via retal, ela também é muito utilizada mesmo para medicamentos que são administrados pela via oral, tá? Então,
Vamos pensar aqui, nós temos um paciente que está com náuseas e vômitos, então nós vamos administrar o medicamento via retal, né, em forma de supositório. Nós temos um paciente que não consegue deglutir, mas ele precisa de usar um medicamento que precisa ser absorvido pelas vias enterais, então a gente pode usar a via retal. E é muito utilizado também alguns anti-inflamatórios para o caso de pacientes que têm gastrites, que têm úlceras pépticas gástricas. Então, utiliza-se esses anti-inflamatórios em forma de supositório para que não agrida ainda mais a mucosa gástrica, tá? Pela via retal também podem ser aplicados aí os enemas que vão fazer a limpeza, né, do trânsito intestinal. Eu apresento aqui para vocês a posição de Sims, que é a posição correta em que nós deveremos colocar os nossos pacientes para que a gente possa, então, introduzir aí os supositórios. Então, vamos perceber um negócio? O que é interessante você lembrar quando posicionar o paciente na posição de Sims? Importante você pensar na posição do nosso cólon, né? Do intestino, lá no finalzinho. Então, nosso cólon descendente, ele está descendo, né? O intestino grosso, ele desce pelo nosso lado esquerdo. Concordam comigo? Então, ele, lá no finalzinho, ele faz o S do sigmoide, né? Então, você precisa posicionar o seu paciente na posição de Sims, lateral esquerda, porque aí você, quando introduzir o supositório, peça para o seu paciente ficar naquela posição por alguns minutos, até que esse supositório consiga entrar ali, ó, pelo reto, e ele vai descer, né? Porque ele está exatamente na posição do nosso intestino. Então, não se esqueça, posição de Sims, você lateraliza o paciente de decúbito esquerdo, né, ele fica de ladinho para o lado esquerdo, e você levanta a perna direita dele, colocando aqui nessa posição que vocês estão vendo. Bom, os supositórios, quando você tira ele do blister, é interessante você umedecer com água, sabia? Porque aí ele vai deslizar ali facilmente na mucosa, né, no vestíbulo anal, tá? Então é super importante você umedecer para que quando você umedece, ele ativa ali na parede, né, nessa parede mais externa do supositório, ele ativa um lubrificante. Mas, quando nós formos introduzir supositórios, indica-se a utilização de lubrificantes ali no vestíbulo anal, tá bom? Vamos lá. Aqui só demonstrando como que nós podemos aplicar, né, o supositório. No adulto, você pode utilizar, né, o dedo indicador, mas se for introduzir na criança, a gente utiliza o dedinho mindinho, tá bom? Que é um dedo menor. Mas vamos lá. Eu mostro para você aqui uma prescrição médica, um exemplo de prescrição médica. Eu quero te pedir para dar uma pausa no vídeo para você fazer a leitura dessa prescrição, tá? Mas espera aí para você pausar. Preste atenção. Aqui está descrito que medicamento que é, aqui qual que é a frequência, né? Ou seja, o aliás, quantas vezes o médico quer que essa medicação seja prescrita, se é de 8 em 8 horas, se é de 12 em 12, se é de 6 em 6, é uma vez por dia, a cada 2 horas, ou ele quer que você faça a cada 4 horas. Então, ele escreve na prescrição. E nós, enfermeiros, vamos aprazar. Aprazar é quando você coloca os horários de acordo com a padronização do hospital, né? Para que a gente consiga organizar, gente. Se a gente não fizer um aprazamento de acordo com a organização interna ali da nossa unidade, toda hora a gente vai estar administrando medicamento no paciente, tá? Então, se é de 8 a 8 horas, olha só, eu vou dividir os horários para que a cada 8 horas uma dose do medicamento seja administrada no paciente. Agora dê uma pausa aí no vídeo para você dar uma olhada nos outros itens aí da prescrição e entender melhor isso que eu falei, tá bom? Então pronto, se você já pausou, olhou, que deu uma lidinha na prescrição, vamos dar continuidade, porque agora nós estamos saindo das vias enterais, né? Quais foram elas? A via oral, a via retal e a via sublingual. Agora, a medicação que você administrar no seu paciente, ela vai ser absorvida pelas musculaturas, né, e jogadas ali no sangue, ou você já vai administrar medicamento diretamente na corrente sanguínea. Mas vamos lá.
A via parenteral injetável. Lembrando que parenteral é para-enteral, ou seja, fora do intestino. Os medicamentos administrados por essa via, elas têm uma vantagem, né? Na verdade, duas, mas eu enxergo, está escrito duas lá na literatura, mas elas são tão próximas, vocês vão entender aqui, olha. Então, são duas as vantagens em relação à medicação administrada pelas vias enterais. Nós temos uma via de administração mais rápida e nós temos uma absorção mais rápida da medicação. Essa é a grande vantagem que as medicações injetáveis têm com relação às medicações de administração por vias enterais. A gente tem que tomar muito cuidado com medicamentos injetáveis, porque a ação desses remédios ela é extremamente rápida. As injeções, elas são invasivas, né, e elas trazem para os nossos pacientes algum desconforto. É claro que a injeção dói, né? Nós não podemos falar que uma injeção não dói, tá, pessoal? Em particular, quando vocês forem administrar medicamentos em crianças, é errado você dizer para a criança que a injeção não vai doer, porque aí se você fala que não dói, ele não vai esperar a dor. Aí, de repente, você você introduz a seringa, a agulha, e aí o menino sente a dor, e ele ainda vai olhar para você e pensar, puxa, o tio mentiu para mim, né? Então, correto, olha, vai doer, mas é uma dor que você consegue suportar, né? Alguns falam uma beliscadinha de formiga, uma picadinha de abelha, sei lá. Mas não digam para o seu paciente que a injeção não vai doer. Bom, aqui estão alguns sistemas de peso e medida que nós precisamos conhecer quando formos administrar medicamento. Então, eu não vou ler isso aqui para você, mas eu peço para que você também faça uma pausa, faça um print desse momento, dessa tela, guarde aí com você, transcreva no seu caderno para você te ajudar a memorizar, tá bom? Porque são informações extremamente importantes para nós no dia a dia. E se você tiver dúvida para entender essa tabela aqui, me procure na aula que eu vou apresentar para vocês. E aqui também uma informação das unidades de massa e volume, de acordo com a quantidade em ml que nós teremos ali de um medicamento, de um xarope, em cada tipo de colherzinha que você for usar. Isso é muito utilizado em residência, né, nos nossos domicílios, quando nós vamos dar medicamentos para crianças ou mesmo para adulto, mas que você vai usar colher. Bom, agora eu chego numa parte bem importante da nossa conversa, que é a apresentação da seringa, né? Do corpo da seringa, da estrutura da seringa. Então, nós temos aqui na frente, olha, a nossa agulha. Essa agulha ela é composta por 3 partes, e a agulha ela vai ser encaixada na seringa. Então, nós temos a agulha, eu tenho aqui o canhão da agulha, essa parte dela em que eu vou conectar na seringa. Eu tenho a haste da agulha, que é esse corpo dela aqui, e eu tenho a pontinha da agulha que chama-se bisel. Percebam que ela tem um corte chanfrado, não é um corte reto, não é um corte assim. Esse corte, ele facilita a entrada da agulha na musculatura ou na pele, quando você vai fazer ali uma introdução da agulha na veia, tá? Então, é importante a gente saber o que é o bisel, porque quando eu for te mostrar a punção venosa e a punção do músculo, a posição do bisel vai fazer muita diferença, tá bom? E nós temos então aqui o corpo da seringa, que é essa parte mais externa dela, a medicação ela vai ficar aqui dentro, e o êmbolo, que é essa parte que encaixa dentro do corpo. Aqui nós temos uma borrachinha, né, que vai impedir o vazamento do líquido e nos ajudar a impulsionar o medicamento para frente à medida em que você aperta o êmbolo. E eu vou ensinar vocês a manusear isso daqui quando nós estivermos lá na aula prática. Lembrando que êmbolo não pode ser tocado com a nossa mão, porque nós vamos contaminar essa seringa, tá bom? E aí nós temos seringas de muitos tamanhos. Olha, a gente tem seringa de 1 ml, de 3, de 5, 10, 20 e a seringa de 60 ml. Cada uma dessas seringas tem uma utilização, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. E também nós temos uma informação bem importante, que é o bico da seringa.
Vocês já viram as seringas que tem aquele biquinho compridinho, não é? Redondinho? Esse é o bico slip, aquele bico pontudo, né? Então é como se aqui na frente, olha, esse quadradinho aqui é o bico lure lock, mas aqui na seringa, olha, ao invés desse quadradinho, ele teria um bico mais fininho. Todo mundo já viu um bico de uma seringa, né, gente? Então, olha só, esse bico fininho chama slip e esse bico quadradinho, que ele é rosqueado, é o bico lure lock. Qual que é a importância de se saber deles? O lure lock, ele prende mais facilmente na seringa, porque você vai rosquear, e ele prende. Agora, o bico slip é extremamente necessário dentro de um hospital, porque as sondas que nós vamos utilizar no nosso paciente, né, ela depende de uma seringa de bico slip. Por exemplo, a sonda Foley, eu preciso de um bico slip para insuflar o balonete, e a sonda de Duboff, a sonda gástrica de Levine, eu também preciso de um bico slip para que eu possa fazer a limpeza dessa sonda com água e para que também eu possa administrar medicamento. Isso que eu falei para vocês agora, não dá para fazer com a seringa com o bico Luer Lock, tá? Então, eu estou aqui te mostrando, né, os tamanhos de seringa com as suas agulhas encaixadas, ó, de 1, de 3, de 5, 10, 20, e a seringa de 60 ml. Gente, seringa de 60 ml tem uso muito restrito, tá? A gente usa para poder fazer administração de dietas em gastrostomias, depois vocês vão ver o que é uma gastrostomia, e em outras situações mais específicas mesmo. Eu trago aqui para vocês quais são os tipos de seringa, né? Então, a gente tem a via intradérmica, nós vamos usar 1 ml, a via subcutânea, e em algumas situações, na via intramuscular, eu posso usar a de 3 ml, em particular quando a gente vai fazer vacinas, né? Porque nós precisaremos só de um pouquinho de quantidade de medicamento. 5 ml também aí indicada para injeção intramuscular, e nós vamos usar uma seringa de 5 ml para medicação endovenosa quando eu vou usar um medicamento que não precisa diluir, porque uma medicação endovenosa eu preciso usar numa seringa de 10 ou 20, porque eu vou aspirar o princípio ativo, e aí eu vou aspirar de 10 a 20 ml de água destilada ou de soro fisiológico para diluir esse remédio. Nós vamos aprender isso aí na aula prática, tá bom? Bom, aqui estão as agulhas, que também têm tamanhos diferenciados. Procura-se padronizar a coloração, né? A corzinha dessas seringas, a cor do canhão delas, tá vendo aqui que muda? Então, procura-se padronizar a cor, mas é importante você aprender calibre, tamanho do calibre, tá? Eu não quero ouvir vocês falarem assim, eu quero uma agulha rosa. Não, não, não. Eu quero uma agulha verde. Eu quero uma agulha 40 por 12, eu quero uma agulha 25 por 7 ou 25 por 8, eu quero uma agulha 13 por 4,5, que nós vamos usar aqui aquela agulhinha de insulina. A 25 por 5,5 é uma agulhinha coxinha normalmente, mas nós vamos nos prender à cor, e é a agulha que nós vamos utilizar para fazer intramuscular em crianças. A agulha 25 por 7 e 25 por 8 nós vamos usar em adultos. A 25 por 8 ela é um pouquinho mais calibrosa, né? Então tem algumas medicações que nós não vamos poder usar a 25 por 7, como a benzetacil, por exemplo, tá? Se você usar a 25 por 7, ela vai cristalizar ali, olha, na haste da agulha, e ela obstrui a agulha e você não consegue injetar o medicamento. E a agulha 40 por 12, ela só vai ser utilizada quando a gente fala em diluição e preparação de medicamentos, apenas para aspirar medicação. Nós não utilizamos a agulha 40 por 12 para introduzir na musculatura do nosso paciente, injetar medicamentos, tá? Fica ligado. E aqui eu trago então para vocês os tipos de agulha, tá? E em qual a via nós vamos usar cada uma dessas agulhas. Dá uma pausa no seu vídeo, dê uma lidinha melhor, anote aí no seu caderninho, tá bom? Se quiser, faça um print, não sei. Tá? Encontre aí a sua maneira de olhar para isso, memorizar, aprender, porque também faz diferença para nós. Aqui eu mostro para você o ângulo em que as agulhas precisam entrar a partir da pele para que alcance aí o seu local de ação, né? Então, se você for utilizar, olha, a via subcutânea, ela tem um pouquinho de angulação, a via intramuscular, na verdade, ela vai entrar
um ângulo de 90, a gente pode usar, eu vou explicar para vocês na prática que existe uma situação onde nós vamos introduzir a agulha de injeção intramuscular um pouquinho mais angulada. A endovenosa, você introduz a agulha para alcançar as veias. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre angulação lá na aula prática, tá bom? Bom, existe uma diferença entre medicamentos envasados em ampolas de vidro e medicamentos envasados em frascos ampolas. Então, na ampola, nós temos medicamentos de dose única, ponto, em forma líquida. Esse líquido das ampolas, ele pode ser um líquido mais fluido, mais aquoso, ou pode ser um líquido mais viscoso. Quando nós temos um medicamento em forma aquosa, ele entra no músculo, claro, vai provocar o desconforto, mas ele provoca menos desconforto do que um medicamento que está envasado e que eles têm uma forma, uma forma farmacêutica mais viscosa. O que eu quero dizer? Os medicamentos líquidos mais viscoso, eles provocam um desconforto maior na musculatura do seu paciente, tá bom? Já o frasco ampola, que temos muitos medicamentos que são envasados assim, eles estão em pó. Essa medicação em pó, ela é chamada liofilizada, tá? Então, todo medicamento que está envasado nesse frasquinho em forma de pó, ele é liofilizado e ele precisa ser diluído. Então, esse é um frasquinho que você vai aspirar água destilada, o soro fisiológico, você vai injetar essa água, o sorinho, aqui dentro. Eu tenho uma maneira, uma técnica, eu não, né? A literatura nos ensina uma técnica de homogeneizar essa solução, para que daí você possa aspirar e entregar para o paciente. O que nós temos de cuidado com o frasco ampola? Medicamentos nesses frascos, eles são para multidoses. Então, vamos pensar aqui, você tem um medicamento que ele está aqui nesse frasco, ele tem 500 miligramas, e o médico prescreveu 250 miligramas por horário. Então, se eu tenho um medicamento de 500 miligramas dentro desse frasco, ele quer 250, eu vou diluir, vamos pensar para facilitar nosso entendimento. Eu introduzo aqui 5 ml de água destilada e a cada dose eu tiro 2,5. Eu vou explicar isso para vocês, isso é cálculo de medicação, nós vamos ter uma aula para entender isso. E aí eu vou tirar 2,5 ml para fazer no horário e os outros 2,5 vão ficar aqui dentro, esperando para que a gente possa, então, utilizar de novo no nosso próximo horário, tá? Importante, ao usar o frasco ampola de multidoses, quando você abre o frasco, viola essa tampinha aqui, ó, né, e você utiliza, você já dilui, é importante você colocar ali no frasquinho uma fita adesiva com o seu nome, a data e o horário em que você abriu, tá? Porque a gente precisa saber, quem for manusear esse frasco de multidose de novo, precisa saber quando que foi aberto, para quanto foi diluído, tá? Para a gente administrar a medicação de forma segura. Bom, o que mais? Bora lá. Agora eu vou conversar um pouquinho sobre as vias, né? Então, nós temos a via subcutânea. Esse medicamento ele vai ser introduzido na tela subcutânea do nosso paciente, tá? Absorção dentro vamos pensar assim, no escopo das medicações injetáveis, a medicação subcutânea é aquela que vai ser absorvida mais lentamente, porque nós vamos introduzir um medicamento na tela subcutânea, onde tem não tem, nós temos pouca vasculatura, né? E as vasculatura que está presente na tela subcutânea são os capilares. Então eles vão absorver devagarzinho, né? Então existem muitas medicações, por exemplo, que nós vamos utilizar medicação como depósito, né? Então, você deposita ali na tela subcutânea, ele vai sendo absorvido devagarzinho, jogando no sangue devagarzinho, tá? Quais são as medicações que nós temos comumente? Nós temos muitas vacinas, nós temos os anticoagulantes, que é a heparina de baixo peso molecular, que é tipo a enoxaparina, tá? Nós temos as insulinas, que são hipoglicemiantes, e algumas outras drogas que são utilizadas, então, nessa via. E lembrando que o volume não pode exceder 1 ml. Guarde essa informação na sua cabeça. Medicação subcutânea, ela só pode ser utilizada num volume máximo de 1 ml para cada aplicação.
eu trago aqui, então, para você esse desenho dos locais de aplicação de medicamentos na via subcutânea. Então, ó, nós temos a parede abdominal, e lembrando que quando você for administrar na parede abdominal, você tem que administrar cerca de 2,5 cm de distância da cicatriz umbilical, tá? Então, eu tenho o costume de dizer assim, e a literatura nos ensina, né? Claro, eu aprendi lá. Então, você vai, coloca aqui, ó, a cicatriz umbilical está aqui. Cadê? Aqui, no meu dedo. Então, você coloca os 3 dedinhos assim, ó, na cicatriz umbilical. Acima desse limite dos 3 dedos, você pode aplicar a medicação subcutânea. Também podemos aplicar na face anterolateral da coxa, tá vendo, ó? Anterior e lateral, e na face externa do braço aqui, não é no deltoide, tá? Face externa do braço, e nós vamos aplicar aqui, olha, nessa regiãozinha aqui, tá? Do braço do nosso paciente. Mas tem algumas medicações que você pode aplicar nessa tela subcutânea aqui, nessa face mais externa. Combinado? Mas na maioria das vezes nós aplicamos aqui, olha, tá vendo? Aqui está as costas do nosso pacientinho, nós vamos aplicar nessa região aqui, praticamente do tríceps, né? Eu estou falando de topografia do tríceps, tá, gente? Não estou dizendo que vai administrar no tríceps. Nós estamos conversando aqui sobre medicação em via subcutânea. Vamos lá. Essa imagem mostra para você a velocidade de absorção da medicação subcutânea, de acordo com a topografia onde você injetar. Então, olha, o abdômen, a absorção é mais rápida, na coxa, a absorção dela é mais lenta um pouco, porque tem menos vasculatura até a subcutânea da coxa. Na região glútea aqui, ó, né, a absorção também é mais lenta, e nos braços a absorção é média, tá? Um tempo médio. Então, o melhor lugar para a gente administrar a medicação subcutânea seria, então, aqui nessa tela subcutânea do abdômen e do braço, porque eles vão ter uma absorção mais rápida. Importantíssimo, duas informações importantíssimas. Primeiro, o rodízio do local anatômico para você administrar medicação subcutânea. Nunca administrem num local só, tá? A gente precisa rodiziar. E nós temos uma grande preocupação aqui, que é a prega cutânea. Então, todas as vezes que você for administrar um medicamento subcutâneo, essa prega cutânea aqui, olha, ela se faz extremamente necessária. Nós vamos ver isso na aula prática, tá? Porque vocês viram lá que eu mostrei a agulha, né? Para administração de medicamento subcutâneo, é a agulha pequenininha, que é a 13 por 4,5. Normalmente ela tem uma coloração laranjada ou marrom. Então, quando você faz a prega com o dedo, como vocês estão vendo na imagem, introduz a agulha em ângulo de 90 graus no meio dessa prega, vocês estão vendo que a agulhinha vai entrar tão somente na tela subcutânea, ela não alcança músculo, né? Isso é muito importante, tá bom? Bom, aqui eu estou te mostrando a angulação correta da agulha. Então, se você usa uma agulha 13 por 4,5, a angulação na pele, ó, que é a entrada dela na pele em ângulo de 90, mas pode acontecer de você precisar usar a agulha 25 por 7, que é aquela agulha grande. E se você for usar uma agulha 25 por 7 para a administração de uma medicação subcutânea, nós vamos praticamente deitar essa agulha, porque ela é maior, não é? Olha lá o desenho, tá vendo? Então, nós vamos usar um ângulo de 45 graus. Serão pouquíssimas as vezes que nós vamos precisar usar uma agulha 25 por 7 para uma injeção subcutânea. Se você tiver a agulhinha 13 por 4,5, acabou a conversa, tá bom? A gente usa num caso, por exemplo, de que você não tem agulha, isso é muito difícil acontecer, mas você precisa fazer o medicamento sem a agulha 13 por 4,5, a gente usa a 25 por 7 no ângulo mais deitado. Bom, uma informação que eu vou te dar quando formos fazer a administração de medicação intramuscular é que a gente precisa, antes de injetar o medicamento, aspirar para se certificar de que você não funcionou um vasinho e não injetar medicamento dentro do músculo. Isso na injeção intramuscular. Na medicação subcutânea, a literatura nos orienta de que você não precisa aspirar, porque a perfuração do vaso sanguíneo ali é extremamente raro, tá? Até porque nós temos na tela subcutânea os vasos capilares, tá bom? Então, é só uma informação aí para você entender que na via subcutânea não precisa aspirar,
antes de injetar a medicação, uma vez que ela já está funcionada. Eu vou explicar isso também na aula prática. Bom, a reação de Artus é algo que a gente precisa se preocupar, porque é quando a tela subcutânea, aliás, quando o paciente apresenta uma reação mesmo à medicação. Acontece muito quando nós aplicamos o medicamento sempre no mesmo lugar. Por isso a orientação que eu trago para você aqui, ó, cadê? Do rodízio do local anatômico para administração da medicação subcutânea. Então, o fenômeno de Arts é isso, formação de nódulos devido a injeções repetidas em um mesmo lugar. Estão vendo? Então, vamos evitar a aplicação sempre num lugar. O rodízio é extremamente importante. E finalizando aqui a medicação subcutânea, te contando que existem hoje as canetas de autoaplicação, que são muito utilizadas pelos pacientes que têm diabetes e que precisam administrar de forma em domicílio as suas medicações hipoglicemiantes, tá bom? Eu tenho um videozinho que demonstra a injeção subcutânea. Eu vou mostrar, vou mandar esse vídeo para vocês depois, para a gente poder ganhar tempo aqui nesse momento de aula. Bom, pronto. Então agora nós vamos passar para um segundo momento, que é aliás, nem sei se é segundo, porque eu já falei tantos, né? Mas agora nós vamos então falar da medicação intramuscular e algumas particularidades. Nessa via, nós vamos depositar o medicamento num tecido muscular mais profundo, tá? Esse tecido muscular, ele tem um grande suprimento de sangue, diferente da tela subcutânea, tá? E o medicamento, por conta desse grande suprimento de sangue, ele vai ser absorvido de forma mais rápida. Então, se nós formos colocar medicação intramuscular e medicação subcutânea numa balança, e a gente vai pesar ali qual que absorve mais rápido, qual que absorve mais lento, a subcutânea absorve mais lento do que a intramuscular. Então, está correto dizer que a intramuscular absorve mais rápido do que a subcutânea. Não é isso? Guarda essa informação. Olha lá, essa é uma via muito utilizada por conta da rápida absorção, né? Nós vamos utilizar músculos profundos, de fácil acesso, né? Que possuem vasos, né? Mais calibrosos. O volume injetado, eu trago para você aqui o que a literatura nos orienta, de acordo com cada musculatura. Então, deltoide até 3 ml, e hoje já tem até uma controvérsia, tá? Já se defende deltoide para administração de até, no máximo, 2 ml. A região glútea até 5, mas a gente pode já começar a pensar que até 4. Ventroglútea também, e o músculo da coxa, desculpem, até 4 ml. Importante agora pensar na angulação da agulha. Olha a imagem. Quando você vai introduzir um medicamento muscular, a agulha precisa entrar na pele em ângulo de 90 graus, tá? Para que a gente consiga alcançar o músculo com a agulha que você introduziu no seu paciente. Aqui eu estou mostrando para vocês quais são os locais de aplicação, então, da medicação intramuscular. Então, nós temos o deltoide, né, que hoje o deltoide está restrito à aplicação de vacinas, não aplica em medicamentos ali mais. Nós temos a região ventroglútea, nós temos aqui a face anterolateral anterior da coxa, né? E nós temos essa região glútea, que é lá em cima, viu, gente? Eu vou mostrar algumas particularidades para vocês. A gente não aplica medicação no meio do bumbum, não, viu? É lá em cima. Tem gente ainda aplicando medicação errada, ó. Como que nós vamos delimitar? Você vai enxergar o início da fenda interglútea, né? Fenda interglútea é o cortezinho, né? Que separa o músculo glúteo do outro. Então, na hora que você enxerga o iniciozinho, que o povo aí costuma chamar de cofrinho, né? O início do cofrinho, você faz, então, vou tirar, ó, você faz um desenho com seu algodão embebido em álcool, e aí nós vamos fazer uma cruz a partir daqui. Então, nós vamos injetar o medicamento lá em cima, tá? Por que que é nesse local? Porque saindo aqui da nossa coluna vertebral, na medula, né, tem o nervo ciático que ele vai passar exatamente no meiozinho do bumbum e desce, tá? Então, tomem cuidado aí com a escolha do local. Então, mostrando para você aqui o deltoide. Se você for administrar um medicamento no deltoide, você coloca o dedo indicador no acrômio, que é essa parte mais superior aqui,
4 dedinhos abaixo do início do acrômio ou 4 dedinhos acima ali da inserção do músculo. Porque olha aqui, ó, o músculo deltoide não faz uma inserçãozinha aqui, ó, ele faz um V bem no meio do nosso braço. Então, pega ali, ó, a inserção dele, 4 dedinhos acima, acrômio, 4 dedinhos abaixo. Então, nós vamos administrar o medicamento exatamente no meio do músculo deltoide. Aqui, vejam bem, nós temos a delimitação da medicação intramuscular, glútea, e aqui quando nós vamos aplicar, então, na coxa do nosso paciente. Bom, uma das atividades que vocês, inclusive, vão fazer é transcrever aí o cuidado centrado no paciente, que está aí no livrinho da Potter, que apresenta formas de minimizar esse desconforto desse paciente. Bom, quando a gente introduz um medicamento na musculatura ou na tela subcutânea, você abriu uma portinha aqui, tá vendo? A tendência desse medicamento com a contração muscular é empurrar o medicamento, a tendência, né, do nosso músculo é empurrar a medicação para fora de volta, tá? Então, existem algumas medicações que têm uma bolinha, tanto medicação intramuscular quanto subcutânea, elas têm uma bolinha de ar lá dentro. Essa bolinha de ar você não pode jogar fora, porque essa bolinha ela vai servir de tampão. Então, olha só, você introduz o medicamento e a bolinha de ar entra aqui logo depois. É como se essa bolinha de ar estivesse interposta aqui, ó, nem no orifíciozinho de entrada da agulha de passagem. Então, o medicamento não vai sair de volta para fora. Bom, nós temos a técnica em Z, que é uma técnica muito utilizada para pacientes que têm aí uma dificuldade de problemas na coagulação, né? Então, nós vamos usar a técnica em Z, eu vou explicar ela para vocês lá na nossa sala, no nosso laboratório, e eu tenho também um videozinho que depois vai ensinar vocês a fazer aí a aplicação da técnica em Z, e eu vou mandar o vídeo para que você possa assistir posteriormente. Aprenda isso, enfermagem é muito importante para você. Medicamento ventroglúteo é uma, aliás, a via, né? Medicamento não, a via ventroglútea, intramuscular ventroglútea, é a mais segura e menos dolorosa via de administração intramuscular que nós conhecemos. Então, é um local mais adequado para injeção intramuscular, tem mais espessura de músculo, é um ponto de referência óssea mais proeminente, aqui nós vamos te mostrar, e é livre de lesões, essa via de medicação. Então, como que você vai delimitar o espaço? Dedinho indicador, olha, lá na crista ilíaca, tá vendo? A partir da hora do dedinho lá na crista, você abre o dedo em V, aqui, como você está vendo, e nós vamos aplicar, então, a medicação no meio aqui, olha, do V que foi formado pelo seu dedo. Eu vou mostrar essa via para vocês lá no laboratório, mas o que eu quero te contar é que é a via mais segura e menos dolorosa que nós temos para administração de medicamentos. Até aqui tudo bem? Já estamos finalizando, vou parar em medicação intramuscular. Na próxima semana nós vamos conversar um pouquinho mais sobre a medicação endovenosa. Bom, então aqui eu já só descrevi para você como que você vai posicionar o dedo aqui, olha, para conseguir encontrar a posição para administrar a medicação intramuscular pela via ventroglútea. Muito que bem. Lembrando da lateralização do bisel, de acordo com o sentido das fibras musculares. Eu vou mostrar. Desculpe, deixa eu beber uma aguinha. Eu vou mostrar isso para vocês lá na nossa aula prática. Mas vem comigo que a gente está finalizando aqui. Bom, contraindicações da administração de medicamentos no músculo deltoide. Hoje, na verdade, a gente usa o músculo deltoide tão somente para a administração de vacinas. Mas, se tem um paciente com o AVC ou derrame, né? Ele tem as parestesias, nesse braço que está paralisado ou perdeu o movimento, você não pode administrar medicamento. E nem endovenoso, viu? Vou chegar lá quando a gente falar de endovenoso. Pacientes que fizeram mastectomia, as mulheres tiraram a mama, né, direita, fizeram esvaziamento, que é tirar os linfonodos ali próximos. Então, o braço direito dessa paciente não pode receber nenhuma medicação intramuscular, nem subcutânea e nem endovenoso. Guarde essa informação, enfermagem.
Da mesma forma, pacientes que têm fístulas arteriovenosas, pacientes que fazem a comunicação, ó, de uma artériazinha com uma veia, no caso de necessidade de hemodiálise. Pacientes renais que fizeram fístula arteriovenosa, esse braço da fístula não pode receber nenhum medicamento endovenoso, subcutâneo, intradérmico ou intramuscular. Fique esperto para você não errar. E só uma informação, né? Já falei, mas eu coloquei para você. Muito que bem. Então a gente encerra aqui, né, a nossa videoaula de hoje. Nós falamos das medicações enterais e nós falamos das medicações parenterais injetáveis e finalizamos em medicação intramuscular. Pelo que eu já conversei com vocês, já tem informação suficiente para que você possa fazer aí, responder a atividade em sala, que vai agregar valor aí ao seu conhecimento. Nós voltamos na próxima semana, onde nós vamos falar um pouquinho mais sobre a medicação intramuscular endovenosa. Beijo para você. Até mais. Tchau, tchau.